Nunca pensei que a maior dor da minha vida viria de um silêncio. O silêncio do meu próprio filho, enquanto seu sogro me jogava na cara que eu não passava de um nordestino sem classe, um pedreiro que ousou sentar à mesa de gente importante. E o pior de tudo foi ver Gabriel, meu filho, aquele menino que carreguei nos ombros por tantos anos, simplesmente olhar para o prato e fingir que nada estava acontecendo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Alexandre Barbosa, tenho 61 anos e naquela noite de sábado, num restaurante caro da zona sul do Rio de Janeiro, entendi que havia criado um homem sem espinha dorsal. Mas o que nenhum deles sabia, enquanto riam das minhas botas de trabalho e do meu sotaque que nunca consegui disfarçar, era que eu não era mais aquele pedreiro que chegou do sertão da Paraíba há 40 anos. Eu tinha me tornado algo muito maior. E estava prestes a mostrar isso de uma forma que eles jamais esqueceriam. Aquela noite começou como tantas outras que eu tinha tentado evitar. Gabriel me ligou na quinta-feira, com aquela voz meio forçada que ele usava quando estava pedindo algo que não queria realmente pedir. Pai, o Dr. Marcelo está fazendo aniversário de 60 anos no sábado. Vai ser um jantar num restaurante em Ipanema. A Camila acha que seria bom você ir. Dr. Marcelo. Meu filho nunca chamava o sogro pelo nome, sempre com esse doutor na frente, como se o diploma de medicina do homem fosse uma coroa real. E Camila, minha nora, aquela moça de família tradicional carioca que olhava para mim como se eu fosse um móvel velho que ela gostaria de jogar fora, mas que o marido insistia em guardar por apego sentimental. Filho, você sabe que eu não me sinto confortável nesses ambientes, tentei argumentar. Pai, por favor. É importante para a Camila. E para mim também. Você não precisa ficar a noite toda, só aparece, dá os parabéns para o Dr. Marcelo, come alguma coisa e pode ir embora. Aquele por favor me partiu o coração, porque eu ouvia nele não um convite genuíno, mas uma obrigação. Gabriel não queria que eu fosse. Ele estava pedindo porque Camila deve ter cobrado, deve ter dito que ficaria feito se o pai do marido não aparecesse no aniversário do pai dela. E meu filho, como sempre fazia ultimamente, cedeu. Está bem, eu vou. Respondi finalmente. Que horas e qual o endereço? Depois de anotar as informações, desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do meu apartamento em Madureira. Dali eu via o movimento da rua, as pessoas voltando do trabalho, os meninos jogando bola na quadra do prédio vizinho. Esse era o meu mundo. Um mundo honesto, trabalhador, real. Não aquele mundo de aparências e falsidade que meu filho tinha escolhido ao se casar com Camila. Não me entendam mal. Eu não tenho nada contra a moça em si. Ela é bonita, educada, formada em administração pela PUC. O problema não é ela. O problema é o que ela representa. Uma vida que Gabriel nunca teve, mas que agora deseja desesperadamente pertencer. E nesse desespero por pertencimento, ele estava esquecendo de onde veio. Estava esquecendo quem o criou. Estava esquecendo de mim. No sábado à tarde, passei mais de 1 hora decidindo o que vestir. Meu guarda-roupa não é exatamente vasto. Tenho 3 calças sociais, todas compradas em lojas populares do centro. 5 camisas, sendo 2 brancas, uma azul clara, uma cinza e uma bege. Uma gravata que ganhei de presente há anos e que uso apenas em casamentos e enterros. Escolhi a calça preta, a camisa branca e a gravata. Calcei meu único par de sapatos sociais, aqueles que comprei quando Gabriel se formou na faculdade, há 5 anos. Olhei-me no espelho e o que vi foi um homem de 61 anos tentando se encaixar em um mundo que não era o seu. Meu rosto marcado pelo sol de décadas trabalhando em obras, minhas mãos calejadas que nenhuma loção consegue amaciar, meus cabelos grisalhos cortados sempre no mesmo barbeiro da esquina há 20 anos. Peguei um ônibus até a Zona Sul. Eu tenho uma moto, uma Honda CG velha, mas funcionando perfeitamente, mas não ia aparecer num restaurante fino de Ipanema de moto. Já bastava eu ser o que era. Não precisava adicionar mais elementos para me destacar negativamente.
A viagem de ônibus durou quase 2 horas no trânsito de sábado à noite. Fiquei ali, apertado entre outros passageiros, olhando pela janela, enquanto o rio desfilava lá fora. Passamos por Maracanã, atravessamos o túnel, entramos na Zona Sul. As ruas foram ficando mais limpas, os prédios mais bonitos, os carros mais novos. Até o ar parecia diferente ali. Desci na parada mais próxima do restaurante e caminhei as 2 quadras restantes. Ipanema estava cheia naquela noite de março. Casais jovens caminhavam de mãos dadas, grupos de amigos riam alto nas calçadas, carros importados passavam devagar com som alto. O restaurante era num desses lugares que você olha de fora e já sabe que não pertence. Fachada moderna, iluminação suave, um recepcionista na porta com terno preto impecável. Quando me aproximei, ele me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu já conhecia bem. A expressão de quem está calculando se você está no lugar certo ou se entrou por engano. Boa noite, tenho uma reserva, disse tentando soar confiante. Aniversário do Dr. Marcelo Tavares. Ele consultou uma lista numa prancheta. Seu nome, senhor? Alexandre Barbosa. Ah, sim, o senhor está na lista. Segunda porta à direita, salão privativo. Entrei no restaurante e imediatamente me senti deslocado. O lugar era todo decorado com tons de cinza e dourado, mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal brilhando sob a luz suave dos lustres. Um pianista tocava algo clássico que eu não sabia identificar num canto do salão principal. Encontrei o salão privativo. Respirei fundo antes de entrar. Quando abri a porta, havia cerca de 40 pessoas ali, todos vestidos de forma impecável, conversando em grupos, rindo, com taças de champanhe ou vinho nas mãos. Um garçom passou por mim oferecendo canapés em uma bandeja prateada. Gabriel me viu primeiro. Ele estava num canto conversando com 2 homens de terno. Quando nossos olhos se encontraram, vi um flash de algo em seu rosto. Não era alegria por me ver. Era apreensão. Como se minha presença fosse um problema que ele teria que administrar durante a noite. Ele se desculpou com os homens e veio até mim. Pai, você chegou, disse ele, e me deu um abraço rápido, daqueles abraços protocolares sem afeto real. Deixa eu te apresentar para algumas pessoas. O que se seguiu foi uma série de apresentações constrangedoras. Gabriel me levou de grupo em grupo, sempre com a mesma introdução. Esse é meu pai, Alexandre. Nunca este é Alexandre Barbosa, meu pai, empresário da construção civil, ou Alexandre, o homem que construiu tudo o que tenho. Sempre apenas esse é meu pai, Alexandre. Como se meu nome e minha presença fossem suficientes, sem necessidade de qualificações ou contexto. As pessoas me cumprimentavam educadamente, mas eu via nos olhos delas aquela avaliação rápida. Roupa simples, sotaque nordestino, mãos calejadas. Nordestino. Pobre. Deslocado. Camila apareceu depois de alguns minutos. Minha nora estava linda naquela noite, num vestido azul marinho que certamente custou mais do que meu aluguel mensal. Cabelos presos num coque elegante, maquiagem perfeita, joias discretas, mas claramente caras. Oi, Alexandre, disse ela, me dando 2 beijos no ar, sem tocar realmente meu rosto. Que bom que você pode vir. Não podia faltar ao aniversário do seu pai, Camila. Onde ele está? Ali ela apontou para o centro do salão. Meu sogro, Dr. Marcelo Tavares, estava cercado de pessoas. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno cinza que devia custar uns R$ 5.000, relógio dourado no pulso. Ele ria alto de alguma piada que alguém tinha contado, com aquela segurança de quem sempre foi o centro das atenções, de quem nunca duvidou do seu lugar no mundo. Vou te levar para cumprimentá-lo daqui a pouco, disse Camila. Ele está falando com uns colegas do hospital agora. Pega uma bebida, fica à vontade. Ela já estava indo embora quando eu perguntei: onde eu sento? Camila parou e olhou para mim como se a pergunta fosse estranha. Ah, os lugares não são marcados, Alexandre. Senta onde você se sentir mais confortável. Mais confortável. Como se houvesse algum lugar naquele salão onde eu pudesse me sentir confortável. Gabriel já tinha desaparecido.
Voltado para o grupo de homens com quem conversava antes, Camila foi falar com umas amigas. E eu fiquei ali, sozinho, segurando um copo de suco de laranja que peguei com um garçom porque não bebo álcool, observando aquele mundo do qual eu definitivamente não fazia parte. As conversas ao meu redor eram sobre coisas que eu não entendia. Viagens para a Europa, investimentos no mercado financeiro, reformas em casas de campo na região serrana, escolas internacionais para os filhos, carros importados, últimos lançamentos no mercado imobiliário da Barra da Tijuca. Tentei me juntar a alguns grupos, mas sempre que eu me aproximava, as conversas meio que morriam, ou as pessoas davam desculpas educadas para se afastar. Eu era um corpo estranho ali, e todos sabiam disso. Foi então que Dr. Marcelo me viu. Ele estava vindo na minha direção, e, por um momento, pensei que seria um encontro tranquilo. Talvez ele me cumprimentasse educadamente, eu daria os parabéns, trocaríamos algumas palavras vazias e cada um seguiria seu caminho. Mas não foi isso que aconteceu. Alexandre, disse ele quando chegou perto de mim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por vir ao meu aniversário. Parabéns, Dr. Marcelo. 60 anos. Uma bela idade. É verdade, respondeu ele. E então olhou para meu copo. Suco? Não bebe? Não, nunca bebi. Que interessante. E aí, o que você está achando da festa? Está muito bonita, respondi. Você tem muitos amigos. Tenho, sim. A maioria dessas pessoas aqui eu conheço há décadas. Famílias tradicionais do Rio, colegas de profissão, pessoas com quem construí minha carreira. Havia algo no tom dele, uma ênfase estranha na palavra construir, como se estivesse me provocando. Decidi ignorar. Gabriel parece estar gostando, comentei, olhando para meu filho do outro lado do salão. Gabriel é um bom rapaz, disse Dr. Marcelo. Inteligente, trabalhador. A Camila deu sorte de encontrar alguém assim. Ele deu sorte também, retruquei. Camila é uma moça especial, com certeza. Ela foi muito bem criada, sabe? Estudou nas melhores escolas, viajou o mundo, conheceu o que há de melhor na vida. Seus olhos encontraram os meus. Por isso às vezes me preocupo, sabe? Com essas diferenças culturais. Diferenças culturais, repeti devagar. Do que você está falando exatamente? Ele deu um sorriso condescendente. Alexandre, não se ofenda, mas você e eu sabemos que você e o Gabriel vêm de um lugar muito diferente da Camila. Ela nasceu aqui na Zona Sul, nunca passou necessidade, teve todas as oportunidades. Já você, bem, você veio do Nordeste, não é? Trabalhou com construção a vida toda. Trabalhei e ainda trabalho. Construí a empresa que sustentou meu filho, que pagou a faculdade dele. Sim, com certeza. Isso é admirável, Alexandre. De verdade. Mas entende que agora o Gabriel está em outro nível? Ele é engenheiro formado, trabalha numa multinacional, anda em outros círculos. E às vezes, ele pausou como se escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes a família pode ser um peso. Um peso, repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Não no sentido ruim da palavra. Mas olha, você chegou aqui de ônibus, não foi? Vi você descendo na esquina. Está usando roupa que claramente não é de marca, seu sotaque é forte. Suas mãos mostram que você trabalha pesado. Não há nada de errado nisso, entenda. Mas num ambiente como este, num círculo social como o nosso, essas coisas são notadas. Eu estava segurando meu copo com tanta força que temia quebrá-lo. O que você está querendo dizer, Dr. Marcelo? Estou dizendo que talvez seja melhor para o Gabriel, para o futuro dele com minha filha, se você mantivesse uma certa distância. Apareça nos aniversários importantes, no Natal, claro, mas eventos sociais como este, jantares com os amigos da família, essas coisas, talvez seja melhor você evitar, para não constranger o Gabriel. Constranger o Gabriel. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um soco. Eu olhei para o meu filho do outro lado do salão. Como se sentisse meu olhar, ele virou a cabeça e nossos olhos se encontraram. Ele viu que eu estava falando com o sogro. Viu a tensão no meu rosto. E o que ele fez?
Desviou o olhar rapidamente e voltou para sua conversa. Eu não constranjo meu filho, disse devagar, controlando minha voz. Ah, Alexandre, não seja ingênuo. Você acha que ele não fica envergonhado quando as pessoas perguntam o que o pai dele faz e ele tem que dizer que você é pedreiro? Eu não sou pedreiro. Sou dono de uma empresa de construção. Dr. Marcelo riu. Ah, sim, claro. Uma empresa. Quantos funcionários você tem? 10? 15? Eu tenho um consultório particular e sou sócio em 3 clínicas. A diferença entre nós não é pequena, Alexandre. E seu filho sabe disso. Naquele momento eu deveria ter ido embora. Deveria ter mantido minha dignidade, virado as costas e saído daquele lugar. Mas algo em mim precisava ouvir o resto. Precisava saber até onde aquele homem estava disposto a ir. Você está me pedindo para me afastar do meu filho? Perguntei diretamente. Estou sugerindo que você seja mais discreto, para o bem dele. Você não quer que ele perca oportunidades por causa de associações indesejadas, quer? Associações indesejadas. Ele estava falando de mim. Eu que criei Gabriel sozinho depois que minha esposa morreu. Eu que trabalhei em 2, 3 obras ao mesmo tempo para pagar a escola particular dele. Eu que virei noites estudando com ele para que passasse no vestibular. Antes que eu pudesse responder, Dr. Marcelo olhou para o relógio. Bem, acho que vamos começar o jantar em breve. Foi bom conversar com você, Alexandre. Pense no que eu disse, está bem? É tudo pelo bem do Gabriel. Ele me deu um tapinha no ombro, condescendente, como se faz com uma criança ou com um cachorro, e se afastou. Fiquei ali parado, tremendo de raiva, quando anunciaram que o jantar seria servido. As pessoas começaram a procurar seus lugares nas mesas. Havia 3 mesas grandes no salão, cada uma com cerca de 15 lugares. Procurei Gabriel com os olhos. Ele estava indo para a mesa principal, a do meio, onde estavam Dr. Marcelo, Camila e os convidados mais importantes. Fui na direção deles. Filho, onde eu sento? Perguntei. Gabriel olhou meio sem graça para a mesa principal, que já estava quase cheia. Pai, acho que não tem mais lugar aqui, mas tem espaço naquela mesa ali do canto. Ele apontou para a mesa mais afastada, praticamente escondida atrás de uma coluna decorativa. Era onde estavam sentados alguns convidados que claramente eram menos importantes. Os primos distantes, alguns conhecidos do trabalho, pessoas que também estavam ali por obrigação. Você não reservou um lugar para mim na sua mesa. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Gabriel engoliu seco. Pai, é que a organização dos lugares foi complicada. A Camila que arrumou e... Entendi. Cortei. Vou sentar lá no canto então. Caminhei até a mesa indicada e me sentei numa cadeira vazia. Do meu lugar, eu mal conseguia ver a mesa principal. As pessoas na minha mesa me cumprimentaram educadamente e voltaram às suas conversas. Ninguém se preocupou em me incluir. O jantar começou. Garçons trouxeram uma entrada que eu não soube identificar. Algum tipo de peixe cru com molhos e decorações artísticas no prato. Comi em silêncio, sem saber se estava usando os talheres certos, sem saber se deveria comer tudo ou deixar alguma coisa no prato. Observei Gabriel na mesa principal. Ele ria das piadas de Dr. Marcelo, conversava animadamente com os outros convidados, brindava com champanhe. Parecia completamente à vontade naquele mundo. Meu filho não era mais o menino que eu conhecia. Ele tinha se tornado outra pessoa. O prato principal chegou. Um pedaço de carne com um molho escuro e legumes dispostos artisticamente ao redor. A carne estava boa, tinha que admitir, mas não conseguia apreciar a comida. Meu estômago estava embrulhado de raiva e tristeza. Foi durante a sobremesa que tudo explodiu. Dr. Marcelo se levantou, pediu a atenção de todos e começou um discurso. Quero agradecer a todos pela presença aqui hoje. 60 anos é uma marca importante na vida de um homem. E poder celebrar com as pessoas que amo, com minha família e amigos, é uma bênção. Ele continuou falando sobre sua carreira, suas conquistas, sua família. Falou sobre como era importante manter certos padrões, certos valores, certas tradições. E então, olhou diretamente para mim,
Vivemos num mundo onde muita gente tenta subir na vida, e isso é bom, é admirável. Mas é importante saber nosso lugar, saber onde pertencemos. Algumas pessoas nascem para liderar, outras para seguir. Algumas para construir impérios, outras para construir casas, se é que me entendem. Risadas ao redor da sala. Não muitas, mas suficientes para deixar claro que alguns entenderam a piada direcionada a mim. E é nosso dever proteger nossas famílias de influências que possam, digamos, baixar nosso padrão. Porque no final das contas, somos julgados pela companhia que mantemos. Ele ergueu sua taça. Um brinde a mais 60 anos mantendo os padrões altos, e a companhia ainda melhor. Todos brindaram. Inclusive Gabriel. Meu filho, sentado ali na mesa principal, ergueu sua taça e brindou junto com todos os outros. Mesmo sabendo que o pai dele acabara de ser humilhado publicamente. Mesmo sabendo que cada palavra daquele discurso era direcionada a mim. Eu me levantei. Minha cadeira raspou no chão fazendo um barulho alto. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Alexandre, você está bem? Perguntou alguém da minha mesa. Não respondi. Comecei a caminhar em direção à mesa principal. Em direção ao Dr. Marcelo. Em direção ao meu filho. O salão ficou em silêncio. Só se ouvia o som da minha respiração pesada e dos meus passos no chão de madeira. Quando cheguei perto da mesa principal, Dr. Marcelo me olhou com um sorriso de superioridade. Algum problema, Alexandre? Sim, respondi, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Tem um problema sim. O problema é que você acabou de me humilhar na frente de todos aqui. Me chamou de baixa companhia. Sugeriu que sou uma influência ruim. Fez piada do meu trabalho. Alexandre, eu não... Cala a boca, interrompi. Você falou. Agora eu falo. Olhei ao redor, para todos aqueles rostos chocados com minha ousadia. Depois olhei para Gabriel, que estava pálido, com os olhos arregalados. Vocês sabem quem eu sou? Não, vocês não sabem. Vocês veem um homem com sotaque nordestino, com roupa simples, com mãos calejadas, e acham que sabem tudo sobre mim, mas não sabem nada. Eu nasci em Patos, na Paraíba, numa casa de taipa, com chão de terra batida. Meu pai era agricultor e morreu quando eu tinha 12 anos. Deixou minha mãe viúva com 5 filhos para criar. Eu, como o mais velho, larguei a escola para ajudar. Trabalhava na roça de sol a sol, ganhando uma miséria. As pessoas me ouviam em silêncio. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Quando fiz 16 anos, vim para o Rio. Vim numa pau de arara, sabe o que é isso? É um caminhão adaptado para transportar pessoas, onde você viaja apertado, sem conforto, durante dias comendo poeira da estrada. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem ter onde dormir, com R$ 100 no bolso. Fiz uma pausa. Gabriel estava olhando para a mesa, incapaz de me encarar. Dormia em obra, literalmente. Colocava um papelão no chão de casas em construção e dormia ali. Acordava antes do sol nascer. Tomava banho em torneira de obra e começava a trabalhar. Carregar sacos de cimento, empurrar carrinho de mão, cavar valas. O trabalho mais pesado que você pode imaginar. Mas eu aprendi. Aprendi a assentar tijolo, a fazer reboco, a instalar encanamento, elétrica, tudo. E quando fiz 20 anos, já era mestre de obras. Com 25, já tinha minha própria equipe. Com 30, abri minha empresa, pequena, mas minha. Caminhei mais perto de Dr. Marcelo. Ele não estava mais sorrindo. Você acha que é melhor do que eu porque estudou medicina? Eu nunca tive a oportunidade de estudar. Se tivesse tido, talvez fosse eu o doutor aqui. Mas não tive. Então construí minha vida com as mãos. E não tenho vergonha disso. Você disse que algumas pessoas nascem para liderar e outras para seguir. Você está errado. Algumas pessoas têm tudo entregue de bandeja e outras têm que conquistar cada centavo com suor e sangue. Eu sou do segundo tipo, e me orgulho disso. Virei-me para Gabriel. Filho, olha para mim. Ele relutantemente levantou os olhos. Havia vergonha ali, mas não estava claro se era vergonha de mim ou dele mesmo. Eu conheci sua mãe quando ela era atendente de uma padaria em Madureira.
A mulher mais bonita e doce que já vi. Nos casamos e fomos felizes por 10 anos. Quando ela engravidou de você, eu prometi a ela que nosso filho teria tudo o que precisasse. Tudo. Minha voz começou a falhar. As lembranças eram dolorosas. Quando você tinha 3 anos, sua mãe descobriu um câncer. Câncer de mama agressivo. Lutamos, Gabriel. Vendemos tudo o que tínhamos para pagar tratamento. Eu trabalhava em 3 obras ao mesmo tempo para pagar as contas do hospital. Mas não foi suficiente. Ela morreu quando você tinha 5 anos. Algumas mulheres no salão estavam com lágrimas nos olhos. Camila olhava para o colo, desconfortável. Fiquei sozinho com você, um menino de 5 anos, e prometi à sua mãe, no leito de morte dela, que você teria uma vida melhor que a nossa, que estudaria, que teria oportunidades, que seria alguém. Caminhei até Gabriel e coloquei minha mão no ombro dele. Ele não se moveu. Trabalhei como um condenado, filho. Acordava às 5 da manhã, te levava para a escola, trabalhava o dia inteiro no sol, na chuva, no que fosse. Te buscava, ajudava com lição de casa, fazia janta, te colocava para dormir. E depois ainda ficava trabalhando em orçamentos, projetos, até meia-noite. Nos finais de semana, quando você queria brincar, eu estava trabalhando. Quando você queria que eu fosse à sua festa na escola, eu estava numa obra. Eu perdi muitos momentos da sua infância porque estava construindo um futuro para você. Gabriel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Coloquei você na melhor escola que pude pagar. Depois no melhor cursinho pré-vestibular. Paguei sua faculdade de engenharia inteira 5 anos, sem você precisar trabalhar, para que você pudesse se dedicar totalmente aos estudos. E funcionou. Você se formou, conseguiu um bom emprego, conheceu uma moça de família boa. Pensei que eu tinha cumprido minha promessa, que eu tinha dado a você a vida melhor que prometi à sua mãe. Tirei minha mão do ombro dele e recuei um passo. Mas hoje eu descobri que falhei, porque criei um homem que tem vergonha do pai. Um homem que fica calado quando humilham a pessoa que sacrificou tudo por ele. Gabriel olhou para mim com o rosto molhado de lágrimas. Pai, eu... Não, interrompi. Você teve sua chance de falar. Na verdade, você teve várias chances. Quando seu sogro insinuou que eu sou baixa companhia, você podia ter falado. Quando ele fez piada do meu trabalho, você podia ter me defendido. Quando ele brindou aos padrões altos e à boa companhia, excluindo claramente o seu pai, você podia ter se levantado e dito que não toleraria isso. Mas você não fez nada disso. Você ergueu sua taça e brindou junto com ele. O silêncio no salão era absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava alto. Olhei para Dr. Marcelo. Você tem razão em uma coisa. Eu não pertenço a este lugar. Estas não são as minhas pessoas. Mas não porque eu seja inferior. É porque eu tenho valores que vocês claramente não têm. Dignidade, honra, lealdade. Você construiu sua vida pisando em quem estava embaixo. Eu construí a minha levantando quem estava comigo. Você mede seu sucesso pelo tamanho da sua conta bancária. Eu meço o meu pelo respeito que conquistei e pela integridade que mantive. Você acha que é melhor do que eu porque tem diploma de doutor e eu tenho as mãos calejadas? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu construí hospitais onde você trabalha. Eu construí escolas onde seus netos vão estudar. Eu construí prédios onde gente como você mora. Eu literalmente construí esta cidade. E você acha que pode me olhar de cima? Dei um passo mais perto dele. Você não vale a sola do meu sapato, doutor. Porque eu tenho algo que dinheiro não compra. Caráter. Virei-me para a plateia. E todos vocês que riram da piada dele, que ficaram ali confortáveis enquanto ele me humilhava, que me trataram como se eu fosse invisível esta noite toda, vocês também não valem nada. Olhei para Gabriel uma última vez. Filho, você vai ter que escolher. Ou você é o filho do Alexandre Barbosa, um homem trabalhador e honesto que te criou sozinho, ou você é o genro do Dr. Marcelo, um homem arrogante que mede as pessoas pelo dinheiro delas. Não posso escolher por você. Mas saiba que se você escolher este mundo aqui, este mundo de aparências e falsidade,
Você vai perder muito mais do que um pai. Você vai perder a si mesmo. Peguei meu telefone do bolsillo e liguei para um táxi. Enquanto esperava a confirmação, o silêncio no salão era ensurdecedor. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia como reagir. Meu táxi chega em 5 minutos. Anunciei. Doutor Marcelo, obrigado pela festa. Foi muito esclarecedora. Gabriel, quando você decidir quem você realmente é, você sabe onde me encontrar. Comecei a caminhar em direção à porta. Meus passos ecoavam no silêncio. Pai, espera. A voz de Gabriel finalmente saiu, quebrada, desesperada. Parei, mas não me virei. Por favor, não vá embora assim. Assim como Gabriel. Assim com dignidade. Assim recusando ser humilhado. Desculpa, filho, mas não sei sair de outra forma. Eu preciso falar com você. Então fala agora. Na frente de todos. Já que foi na frente de todos que você ficou calado quando eu precisava de você. Ouvi o barulho da cadeira sendo empurrada. Gabriel tinha se levantado. Você tem razão, disse ele, a voz tremendo. Você tem razão em tudo. Eu sou um covarde. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Virei-me lentamente. Gabriel estava em pé ao lado da mesa, as mãos tremendo, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Eu fiquei com medo, continuou ele. Medo de não pertencer a este mundo. A Camila, a família dela, os amigos dela, tudo isso era tão diferente de tudo que eu conhecia. E eu quis tanto fazer parte disso que esqueci de onde vim. Ele olhou para Dr. Marcelo. Com todo respeito, senhor, o senhor não tem direito de falar do meu pai daquele jeito. Ele é 10 vezes o homem que o senhor é. Dr. Marcelo ficou vermelho. Gabriel, você está exagerando. Eu estava humilhando meu pai. Cortou Gabriel. E eu deixei. Deus me perdoe. Eu deixei porque estava com medo. Medo de perder a Camila. Medo de perder essa vida confortável. Medo de voltar a ser o menino pobre de Madureira. Ele olhou para mim. Mas sabe o que é pior do que voltar a ser pobre, pai? É perder o respeito por si mesmo. É olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que você se tornou. É trair a única pessoa que sempre esteve do seu lado. Gabriel. Sussurrei. Não, pai. Deixe eu terminar. Você está certo. Eu tenho que escolher. E eu escolho você. Escolho nossa história, nossas raízes, nossa verdade. Porque no final das contas, isso é tudo que realmente importa. Ele tirou o paletó do terno caro e jogou na cadeira. Camila, eu te amo. Mas não posso mais fazer parte de uma família que trata meu pai como lixo. E se você não consegue respeitar de onde eu vim, então a gente não tem futuro. Camila ficou de boca aberta, em choque. Gabriel, você está sendo ridículo. Meu pai não... Seu pai me humilhou a noite toda. Eu fiquei calado e meu pai me defendeu sozinho. Isso é ridículo. Eu ficar calado é ridículo. Gabriel caminhou até mim e me abraçou forte. Me desculpa, pai. Me desculpa por ser tão fraco. Me desculpa por te decepcionar. Eu o abracei de volta, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto também. Filho, sussurrei no ouvido dele. Você nunca me decepcionou. Só estava perdido. Mas agora você se encontrou. Ficamos assim por longos segundos, enquanto 40 pessoas nos observavam em silêncio. Quando nos separamos, eu limpei as lágrimas dele com meu polegar, como fazia quando ele era criança. Vamos para casa, disse. Vamos. Caminhamos juntos em direção à porta. Mas antes de sair, Gabriel se virou uma última vez. Dr. Marcelo, com todo respeito, o senhor deveria ter vergonha de si mesmo. Meu pai construiu prédios com as próprias mãos. O senhor só herdou dinheiro e diploma. Quem realmente merece respeito aqui é óbvio. Não esperamos resposta. Saímos juntos do restaurante, pai e filho. E pela primeira vez em anos, senti que tinha meu menino de volta. O táxi estava esperando do lado de fora. Entramos em silêncio, e durante os primeiros minutos da viagem, nenhum de nós disse nada. Só ficamos ali processando tudo o que havia acontecido. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Pai, eu preciso te contar algumas coisas.
Coisas que eu deveria ter te contado há muito tempo. Estou ouvindo, filho. Ele respirou fundo. Quando eu conheci a Camila foi numa festa da empresa. Ela estava linda, confiante, rodeada de gente importante, e quando ela falou comigo, quando ela demonstrou interesse, eu não conseguia acreditar. Ele olhou pela janela do táxi para as luzes da cidade passando. Nos primeiros encontros, eu mentia sobre minha vida. Dizia que morava na Zona Sul, que meu pai era empresário, que eu tinha estudado em escola particular famosa. Tudo mentira. Porque eu tinha vergonha da verdade. Gabriel, comecei, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar, por favor. Quando as coisas ficaram sérias entre a gente, quando ela quis conhecer você, eu entrei em pânico. Porque sabia que você ia destruir todas as minhas mentiras. Não porque você fizesse algo errado, mas porque você é genuíno. Você é real. E eu estava vivendo uma mentira. Tentei preparar o terreno. Falei para a Camila que você era simples, humilde, que não devia esperar muito. Para você, pai, eu pedi para você não falar muito sobre o passado, lembra? Disse que era porque a família dela era reservada, mas a verdade é que eu tinha vergonha. Lembro, respondi baixinho. Lembro de tudo. E cada vez que o Dr. Marcelo fazia um comentário sobre você, cada vez que a família dela te tratava mal, eu ficava calado. Porque se eu te defendesse, teria que admitir que eu era igual a você. E eu não queria ser igual a você. Ele se virou para mim, com os olhos vermelhos. Que idiota eu fui, pai. Porque ser igual a você é a maior honra que alguém poderia ter. Você é o homem mais forte, mais digno, mais honesto que eu conheço. E eu troquei isso por quê? Por uns jantares em restaurantes caros? Por poder dizer que meu sogro é médico? Por morar num apartamento chique? Filho, você estava tentando construir sua vida. Estava destruindo minha vida, corrigiu ele. Estava destruindo quem eu realmente sou. E pior, estava destruindo minha relação com você. O táxi parou num sinal vermelho. Um vendedor ambulante se aproximou oferecendo água. Gabriel abriu a janela e comprou 2 garrafas, dando uma gorjeta generosa. Esse cara aí, disse Gabriel quando o táxi voltou a andar, apontando para o vendedor que ficou para trás. Provavelmente trabalha 12 horas por dia debaixo do sol para alimentar a família. E tem mais dignidade do que todas aquelas pessoas naquele restaurante juntas. Você só percebeu isso agora? Não, admitiu ele. Eu sempre soube. Só fingi que não sabia porque era mais conveniente. Chegamos em Madureira quase 1 hora depois. O bairro estava vivo naquela noite de sábado. Botecos cheios, gente na rua, música tocando, crianças brincando na calçada mesmo sendo tarde. Quando descemos do táxi na frente do meu prédio, Gabriel ficou parado por um momento olhando ao redor. Faz quanto tempo que eu não venho aqui? 6 meses? 8? 9? Corrigi. 9 meses. Ele balançou a cabeça envergonhado. 9 meses sem visitar meu pai. Que tipo de filho eu me tornei? Subimos os 3 lances de escada até meu apartamento. É um lugar simples. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, móveis velhos mas bem cuidados, fotos nas paredes, a maioria de Gabriel em várias fases da vida. Gabriel caminhou pela sala olhando as fotos. Parou numa em particular. Era dele com 5 anos, no colo da mãe, os 2 sorrindo para a câmera. A última foto que tiramos dos 3 juntos antes dela adoecer. Eu quase não lembro dela, disse baixinho. Só tenho memórias fragmentadas. O cheiro do perfume dela, o jeito que ela cantava para eu dormir, o sorriso dela. Ela era incrível. Falei, indo até ele. E te amava mais que tudo neste mundo. Se estivesse viva hoje, ficaria orgulhosa do homem que você foi no restaurante hoje. Não do homem que você foi nos últimos meses, mas do homem que se levantou e me defendeu. Gabriel limpou as lágrimas. O que eu faço agora, pai? Tenho um apartamento com a Camila, um casamento que provavelmente acabou, uma vida que construí baseada em mentiras. Como eu recomeço? Sentei no sofá e dei um tapinha ao meu lado. Ele sentou também. Você recomeça sendo honesto, primeiro com você mesmo, depois com os outros. Se você ama a Camila de verdade, conversa com ela.
Explica que você mudou, que não pode mais viver naquele mundo de aparências. Se ela te ama de verdade, ela vai entender e talvez até mudar com você. E se ela não entender? Então não era amor de verdade. Era conveniência dos dois lados. Você queria pertencer ao mundo dela. Ela queria um marido bonitinho e bem educado para apresentar aos amigos. Gabriel pensou por um momento. Acho que você tem razão. A gente quase não conversa sobre coisas reais. Só sobre onde vamos jantar, qual viagem vamos fazer, que festa vamos na próxima semana. Nunca sobre sonhos, medos, planos de verdade. Isso não é casamento, filho. É sociedade, e sociedade sem amor não dura. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Pai, posso dormir aqui hoje? Não quero voltar para casa agora. Claro, seu quarto está exatamente como você deixou. E estava. Eu nunca mexi em nada no quarto dele. As medalhas de natação da escola na parede, os livros de engenharia na estante, o pôster do Flamengo atrás da porta. Tudo intacto, esperando o dia que ele voltasse. Gabriel entrou no quarto e ficou parado no meio dele, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez em anos. Tecnicamente, estava. A última vez que ele dormiu ali foi há mais de 2 anos, quando ainda era solteiro. Boa noite, filho, disse da porta. Pai. Ele se virou para mim. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Eu nunca desistiria de você, Gabriel. Nunca. Fechei a porta e fui para meu quarto. Mas não consegui dormir por horas. Fiquei deitado olhando para o teto, repassando tudo o que havia acontecido naquela noite. A humilhação, a raiva, o discurso, a redenção de Gabriel. Foi intenso demais. Às 3 da manhã, ouvi barulho na cozinha. Me levantei e encontrei Gabriel sentado à mesa com uma xícara de café na mão. Não consegue dormir? Perguntei. Não. Minha cabeça não para. Fiz café, quer? Sentei com ele e aceitei uma xícara. Ficamos ali na semi-escuridão da cozinha, só com a luz do poste da rua entrando pela janela. Estou pensando em tudo que eu vou perder, disse Gabriel. O apartamento, o carro, o estilo de vida. Tudo era financiado pelo Dr. Marcelo. Meu salário sozinho não paga nem metade daquilo. E isso te incomoda? Ele pensou antes de responder. Honestamente, um pouco sim. Eu me acostumei com o conforto. Mas me incomoda mais a ideia de continuar vivendo daquele jeito, sendo alguém que eu não sou. Então você já tem sua resposta. Gabriel assentiu devagar. Vou ter que vender o carro, devolver o apartamento ou achar algo menor que eu possa pagar sozinho. Recomeçar do zero, basicamente. Não do zero, corrigi. Você tem emprego, tem formação, tem capacidade. Você só vai ter que viver de acordo com seus meios reais, não com os meios do seu sogro. Tem razão. E sabe de uma coisa? Acho que vou me sentir mais leve. Aquela vida era sufocante. Sempre preocupado com o que as pessoas iam pensar, sempre tentando impressionar, sempre competindo. Essa é a armadilha da vida de aparências, filho. Você fica tão preocupado em parecer bem-sucedido que esquece de realmente ser feliz. Conversamos até o amanhecer. Falamos sobre o passado, sobre a mãe dele, sobre os erros que ambos cometemos. Eu admiti que talvez tivesse sido duro demais com ele às vezes, que talvez minha própria insegurança sobre não ter estudado tenha pressionado ele demais a ter sucesso acadêmico. Gabriel admitiu que sempre sentiu que tinha que compensar minha falta de estudo, sendo o melhor aluno, o melhor profissional, como se meu valor dependesse das conquistas dele. A gente carrega muita coisa não dita, né, pai? Demais. Concordei. Mas agora a gente está falando. E isso já é um começo. O domingo amanheceu claro e ensolarado. Fizemos café da manhã juntos, algo que não fazíamos há anos. Pão francês da padaria da esquina, manteiga, queijo, café forte. Coisas simples, mas que sabiam melhor do que qualquer brunch sofisticado de hotel 5 estrelas. Por volta das 10 da manhã, o telefone de Gabriel começou a tocar. Era Camila. Ele olhou para a tela, hesitou, e então atendeu. Oi, Camila. Não consegui ouvir o que ela dizia, mas pelo rosto dele,
não eram coisas boas. Eu sei que foi constrangedor. Eu sei que seu pai ficou furioso. Mas Camila, ele estava errado. E eu também estava errado em ficar calado. Mas falas dela que eu não podia ouvir. Gabriel estava ficando vermelho. Não, não vou pedir desculpas. Não para ele e não para você. O que foi dito precisava ser dito. Não, isso não é loucura. Loucura seria continuar vivendo aquela mentira. Ele respirou fundo, claramente tentando manter a calma. Olha, eu acho que a gente precisa conversar. De verdade conversar sobre a gente, sobre nosso casamento, sobre o futuro. Não, não pelo telefone. Pessoalmente. Tá. Então amanhã depois do trabalho. A gente se encontra em casa e conversa. Ele desligou e ficou olhando para o telefone por um longo momento. E aí? Perguntei. Ela está brava. Muito brava. Diz que eu humilhei a família dela, que o pai dela passou mal ontem à noite de tanta raiva, que os convidados ficaram horrorizados com a cena. E você? Como você se sente? Eu me sinto livre, respondeu ele com um sorriso triste. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Passamos o domingo juntos. Assistimos futebol na televisão. Comemos pizza barata de uma pizzaria do bairro. Rimos de piadas bobas. Fomos à casa do meu irmão, o tio dele, que ficou feliz demais em ver Gabriel depois de tanto tempo. Foi um dia normal, comum, sem nada especial. E exatamente por isso foi perfeito. Na segunda-feira de manhã, Gabriel pegou emprestada uma roupa minha para ir trabalhar. Ficou um pouco larga, mas serviu. Ele foi embora cedo, prometendo que voltaríamos a conversar em breve. Fiquei pensando que talvez as coisas finalmente voltassem aos trilhos. Que finalmente eu e meu filho reconstruiríamos nossa relação. Mas eu não tinha ideia do que ainda estava por vir. Na terça-feira, Gabriel me ligou do trabalho. Pai, você está em casa? Estou sim. Por quê? Preciso falar com você. Posso ir aí agora? Saí mais cedo do trabalho. Claro, filho. Você está bem? Estou. Ou acho que estou. Não sei. Só preciso conversar. Uma hora depois, Gabriel chegou. Mas não estava sozinho. Com ele estava uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Roupa simples e confortável. Um sorriso caloroso no rosto. Pai, essa é a Beatriz. A Bia. Ela trabalha comigo na empresa. Bia estendeu a mão. Muito prazer, seu Alexandre. O Gabriel fala muito do senhor. O prazer é meu. Respondi, apertando sua mão e notando imediatamente que ela tinha um aperto de mão firme e confiante. Entrem, por favor. Nos sentamos na sala. Gabriel parecia nervoso e inquieto. Pai, eu trouxe a Bia aqui porque ela é minha amiga. Uma das poucas amizades verdadeiras que fiz nos últimos anos. E ela me deu uma perspectiva que eu precisava ouvir. Bia sorriu gentilmente. Na verdade, eu só disse o que qualquer pessoa sensata diria. Mas o Gabriel é teimoso. Precisou ouvir várias vezes. Gabriel respirou fundo. Pai, eu conversei com a Camila ontem. A conversa não foi boa. Ela me deu um ultimato. Ou eu peço desculpas públicas ao pai dela, reconheço que fui grosseiro e desrespeitoso, e volto a fazer parte da família dela nos termos deles, ou o casamento acaba. E o que você respondeu? Respondi que o casamento acaba. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Porque não existe meio termo aqui, pai. Ou eu mantenho minha dignidade e a sua, ou eu volto a ser aquele capacho que eu era. E eu não consigo mais ser aquele cara. Eu senti um orgulho imenso invadir meu peito. Filho, isso significa que vou me separar, completou ele. Estou vendo um advogado amanhã. Graças a Deus a gente não tem filhos e casamos em separação de bens. Vai ser relativamente simples. E você está bem com isso? Gabriel olhou para a Bia, que deu um sorriso encorajador, e então voltou a olhar para mim. Estou triste. Não vou mentir. Eu tinha planos com a Camila, sonhos de futuro, mas eram sonhos baseados numa mentira. Então sim, estou triste, mas também estou aliviado. Bia se intrometeu delicadamente. Seu Alexandre, posso falar uma coisa? Claro. Por favor. Eu conheço o Gabriel há 3 anos.
Trabalhamos no mesmo departamento, e eu vi a transformação dele. Quando ele entrou na empresa, ele era genuíno, trabalhador, humilde. Um cara legal que tratava todo mundo bem, do estagiário ao diretor. Mas depois que ele começou a namorar a Camila, ele mudou. Ficou mais distante, mais preocupado com status, com aparências. Começou a evitar alguns colegas que ele considerava simples demais. Parou de almoçar no refeitório da empresa para almoçar em restaurantes caros. Ela olhou para Gabriel com um carinho genuíno. E nos últimos meses eu vi um cara infeliz. Um cara que estava vivendo uma vida que não era dele. Então, quando ele me contou o que aconteceu no sábado, eu disse para ele que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Gabriel riu sem humor. Na hora não pareceu a melhor coisa. Pareceu o fim do mundo. Mas foi o recomeço, corrigiu Bia. E recomeços são sempre difíceis, mas necessários. Gostei daquela moça imediatamente. Havia uma sinceridade nela, uma autenticidade que faltava em Camila. E pela forma como Gabriel olhava para ela, eu suspeitava que havia algo mais do que amizade ali, mesmo que nenhum dos dois tivesse admitido ainda. Filho, você tem onde ficar? Perguntei. Porque você é sempre bem-vindo aqui. Vou ficar no apartamento por enquanto. O aluguel está pago até o fim do mês. Depois disso vou ter que achar algo mais barato. Ou talvez aceitar sua oferta e voltar para casa por um tempo. As portas desta casa estão sempre abertas para você. Você sabe disso. Bia se levantou. Bom, eu vou deixar vocês conversarem. Só queria conhecer o senhor pessoalmente. O Gabriel fala tanto do senhor que eu sentia que já te conhecia. Depois que ela saiu, olhei para Gabriel com uma sobrancelha erguida. Ela parece ser uma ótima pessoa. É sim, respondeu ele. E eu notei um leve rubor nas bochechas dele. Só amiga? Por enquanto sim. Ela namora um cara há 2 anos. E eu ainda sou casado mesmo que o casamento esteja acabando. Mas admito que eu gosto dela. Mais do que deveria como amigo. E ela sabe disso? Não. E não vai saber até eu resolver minha vida. Não seria justo com ela. Você aprendeu bem sobre respeito, filho. Estou orgulhoso. As semanas seguintes foram turbulentas para Gabriel. O processo de separação começou. Camila não estava facilitando as coisas. Mesmo tendo casado em separação de bens, ela estava exigindo metade de tudo que eles tinham comprado juntos durante o casamento. Gabriel não brigou. Deixou ela ficar com os móveis caros, com a televisão de última geração, com tudo. Pegou apenas suas roupas, seus livros e alguns objetos de valor sentimental. Ela pode ficar com as coisas, me disse ele. Eu fico com minha dignidade. O Dr. Marcelo tentou interferir no processo. Através do advogado dele, mandou mensagens ameaçando Gabriel, dizendo que ia destruir a carreira dele, que ia fazer ele se arrepender de ter humilhado a família Tavares. Gabriel ignorou. E para surpresa de todos, nada aconteceu. O Dr. Marcelo era influente, sim, mas não tanto quanto pensava. E a empresa onde Gabriel trabalhava valorizava competência, não conexões sociais. Na verdade, algo interessante aconteceu. Quando a história do que aconteceu no restaurante se espalhou, muita gente na empresa ficou do lado de Gabriel. Colegas que tinham se afastado dele nos últimos meses voltaram a se aproximar. Pessoas que respeitavam a atitude dele de defender o pai. 1 mês depois da separação, Gabriel saiu do apartamento. Ele poderia ter alugado algo sozinho, mas decidiu voltar para casa comigo por um tempo. Preciso economizar, explicou. E também preciso reconectar com minhas raízes, lembrar quem eu realmente sou. Ter Gabriel morando comigo de novo foi uma bênção. Voltamos às nossas rotinas antigas. Café da manhã juntos antes do trabalho, jantares simples à noite conversando sobre o dia, domingos assistindo futebol e comendo churrasco barato. E ele mudou. Ou melhor, voltou a ser quem sempre foi. O Gabriel genuíno, trabalhador, humilde. O menino que eu criei. Bia começou a aparecer mais. Ela tinha terminado o namoro, não por causa de Gabriel, mas porque percebeu que não amava mais o namorado. Ela e Gabriel começaram a sair como amigos.
Iam ao cinema, caminhavam na praia, tomavam café em botequim simples. Eu via o jeito que eles olhavam um para o outro. Havia algo especial ali. Mas ambos estavam tomando as coisas devagar, curando suas feridas, reconstruindo suas vidas. 3 meses após a separação, Gabriel recebeu uma promoção no trabalho. Não tinha nada a ver com influência de ninguém. Era puro mérito. Ele estava trabalhando duro, mostrando resultados, sendo um profissional exemplar. A promoção veio com um aumento significativo. Pela primeira vez na vida, Gabriel estava ganhando bem por esforço próprio, não dependendo de ninguém. "Pai, posso falar uma coisa?" me disse ele uma noite. "Claro, filho. Eu nunca fui tão feliz quanto estou agora. Ganho menos do que ganhava quando estava com a Camila e contando com a ajuda do Dr. Marcelo. Moro num apartamento mais simples. Não tenho carro do ano. Não como em restaurantes caros, não viajo para o exterior. Mas sou feliz. Genuinamente feliz. É porque você está vivendo sua verdade", expliquei. "Não a vida que alguém espera de você, mas a vida que você escolheu." "Exatamente. E sabe o que é engraçado? As pessoas me respeitam mais agora. Os colegas de trabalho, os vizinhos, até pessoas na rua. É como se eles sentissem que eu sou real agora. Você é real. Sempre foi. Só estava escondendo isso por um tempo." Bia começou a jantar conosco algumas vezes por semana. Ela era ótima companhia, inteligente, engraçada, humilde. Vinha de uma família simples também. Pai era motorista de ônibus, mãe era professora de escola pública. Ela tinha estudado com bolsa, trabalhado enquanto fazia faculdade, conquistado tudo com esforço próprio. Ela me lembrava de Marisol, a mãe de Gabriel. Não na aparência, mas na essência. Naquela bondade genuína, naquela força tranquila, naquela capacidade de ver o melhor nas pessoas. Uma noite depois que Bia foi embora, Gabriel ficou olhando para a porta por onde ela tinha saído com uma expressão sonhadora no rosto. "Você está apaixonado por ela." Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ele sorriu. "Estou. Completamente. Ela é tudo que a Camila não era. Real, honesta, humilde. Ela não liga para status ou dinheiro. Liga para caráter, para valores, para coisas de verdade. Então, o que você está esperando? Fala para ela. Estou esperando o divórcio sair. Faltam 2 meses. Quero estar completamente livre antes de começar algo novo. Ela merece isso. Merece começar sem nenhuma bagagem do passado. Você amadureceu muito, filho. Tive um bom professor." Ele sorriu para mim. 4 meses após aquela noite fatídica no restaurante, o divórcio de Gabriel foi finalmente oficializado. Ele não teve mais nenhum contato com Camila ou com a família Tavares desde a separação. Era como se aquele capítulo da vida dele tivesse sido completamente fechado. No dia seguinte ao divórcio, Gabriel levou Bia para jantar. Não num restaurante caro de Ipanema, mas numa churrascaria simples em Madureira. E lá, entre espetinhos de carne e cerveja gelada, ele finalmente se declarou. Ela disse sim, obviamente. Qualquer um que os visse juntos sabia que eles eram feitos um para o outro. Gabriel trouxe ela em casa naquela noite para me dar a notícia oficialmente. "Pai, eu e a Bia estamos namorando." Finalmente respondi. Eu estava começando a achar que vocês dois eram cegos. Bia riu. Aquele riso gostoso e genuíno. "Seu Alexandre, eu queria pedir uma bênção. Eu sei que é meio antiquado, mas minha avó sempre dizia que namoro que não tem bênção dos pais não vai para frente. Você tem toda a minha bênção, minha filha. E mais que isso, você tem minha gratidão por trazer meu filho de volta para a realidade, por ser uma amiga quando ele precisava, por amá-lo pelo que ele realmente é." Os meses seguintes foram os mais felizes que vivi desde a morte de Marisol. Ver Gabriel genuinamente feliz, namorando uma mulher maravilhosa, vivendo sua verdade, era tudo o que eu sempre quis para ele. Bia se tornou parte da família rapidamente. Ela vinha jantar conosco toda semana. Aos domingos, os 3 íamos juntos à casa do meu irmão para o churrasco em família. Ela se dava bem com todos, tratava todo mundo com o mesmo respeito e carinho.
Um ano após o incidente no restaurante, numa noite de sábado, Gabriel pediu para eu me arrumar bem porque íamos sair para jantar. Para onde vamos? Perguntei. É surpresa. Só se arruma bonito. Chegamos num restaurante em Copacabana. Não era super sofisticado como aquele de Ipanema, mas era um lugar bacana, bem decorado, com música ao vivo. Bia já estava lá nos esperando, linda num vestido simples, mas elegante. Mas ela não estava sozinha. Com ela estavam seus pais, seu Jorge e Dona Marisa. Eu já tinha conhecido eles algumas vezes, mas nunca num jantar formal assim. Cumprimentei todos e nos sentamos numa mesa grande e redonda. Pai, seu Jorge, Dona Marisa. Gabriel se levantou com uma taça na mão. Eu pedi para todos vocês virem aqui hoje porque tenho algo importante para dizer. Ele olhou para Bia com tanto amor que meu coração se encheu. Bia, você entrou na minha vida num momento em que eu estava perdido. Me ajudou a encontrar meu caminho de volta para mim mesmo. Me mostrou o que é amor verdadeiro, baseado em respeito, em valores compartilhados, em verdade. Bia estava com lágrimas nos olhos, já imaginando o que vinha a seguir. Neste último ano, você me fez o homem mais feliz do mundo. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz também. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela e tirou uma caixinha do bolso. Beatriz da Silva Santos, você aceita casar comigo? A caixinha abriu revelando um anel simples, mas bonito. Não era um diamante enorme e caríssimo. Era um anel que Gabriel comprou com seu próprio dinheiro, com seu trabalho honesto. Sim. Ela respondeu entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. O restaurante inteiro aplaudiu. Eu estava chorando também, sem nenhuma vergonha. Seu Jorge e Dona Marisa estavam abraçados, emocionados. Depois que a emoção inicial passou e comemoramos com champanhe, Gabriel pediu atenção novamente. Tem mais uma coisa que eu quero falar. Ele olhou para mim. Pai, há 1 ano você me deu a maior lição da minha vida. Você me mostrou o que é ter dignidade, o que é ter valores, o que é ser um homem de verdade. E eu quase joguei tudo isso fora por orgulho, por querer pertencer a um mundo que não era meu. Filho, comecei. Mas ele levantou a mão. Me deixa terminar. Você me ensinou que não importa quanto dinheiro você tem, ou que sobrenome você carrega. O que importa é quem você é quando ninguém está olhando. É como você trata as pessoas. É se você consegue dormir em paz, sabendo que viveu com honra. E hoje, ao pedir a Bia em casamento, eu queria que você soubesse que aprendi a lição. Vou me casar com ela não porque a família dela é importante ou rica, mas porque ela é a pessoa mais íntegra, mais genuína, mais maravilhosa que já conheci. Porque ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu aparento ser. Gabriel veio até mim e me abraçou forte. Obrigado, pai, por nunca desistir de mim, por me mostrar o caminho de volta para casa. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar e abraçar meu filho, meu menino, que finalmente tinha se tornado o homem que sempre soube que ele poderia ser. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Diferente do que teria sido se Gabriel tivesse se casado com Camila, não foi uma cerimônia gigantesca e cara. Foi algo íntimo, bonito, verdadeiro. A cerimônia foi numa igreja simples em Madureira, a mesma igreja onde eu e Marisol tínhamos nos casado tantos anos atrás. Cerca de 50 pessoas estavam presentes. Família, amigos verdadeiros, colegas de trabalho que realmente se importavam. Bia estava linda num vestido branco simples, sem todas aquelas camadas e enfeites exagerados. Ela estava radiante, genuinamente feliz. Gabriel estava num terno que ele mesmo comprou. Não muito caro, mas bonito e bem arrumado. Ele estava chorando antes mesmo de Bia entrar na igreja, emocionado. Quando chegou a hora de Bia entrar, seu Jorge a acompanhou pelo corredor com lágrimas nos olhos. A emoção era palpável. Não havia nada de artificial ali. Era tudo real, sincero, verdadeiro. Durante os votos, Gabriel e Bia escreveram suas próprias palavras. Gabriel falou sobre como ela o salvou de uma vida de mentiras.
sobre como ela o ensinou que amor verdadeiro é aceitar a pessoa com todas suas imperfeições e sua história. Bia falou sobre como Gabriel era o homem mais íntegro que ela conhecia, sobre como ele tinha a coragem de admitir erros e mudar, algo raro nos dias de hoje. Quando o padre finalmente disse, podem se beijar, o beijo deles foi caloroso, cheio de promessa, cheio de futuro. A recepção foi num salão de festas simples em Madureira. Nada de buffet super elaborado ou orquestra. Foi churrasco, cerveja gelada, música de um DJ local que tocava de tudo um pouco. E foi perfeito. As pessoas dançaram, riram, comeram bem, se divertiram genuinamente. Não havia ninguém ali preocupado em impressionar os outros. Eram apenas pessoas celebrando o amor de dois jovens que mereciam toda a felicidade do mundo. Durante a festa, me sentei por um momento para descansar as pernas. Uma senhora idosa se sentou ao meu lado. Era a avó de Bia. Seu filho é um bom homem, ela me disse. Minha neta tem sorte. Na verdade, eu acho que é ele que tem sorte. A Bia é especial. Ela sorriu. Eles são sortudos um do outro. E você sabe por quê? Porque ambos sabem o que realmente importa na vida. Não é dinheiro, não é status, é caráter. A senhora é sábia, respondi. Sou velha. Vivi muito, vi muita coisa. E uma coisa que aprendi é que casamento baseado em aparências nunca dura. Mas casamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados, esse dura para sempre. Espero que sim. Esses dois merecem toda a felicidade do mundo. Vão ter, garantiu ela. Porque eles têm uma base sólida, têm família que os apoia de verdade. E têm amor. Amor verdadeiro. Ela se levantou e foi dançar com o marido, um senhor igualmente idoso que a conduziu pela pista com cuidado e carinho, mesmo com as pernas trêmulas da idade. Olhei para Gabriel e Bia dançando sua primeira dança como marido e mulher. Eles olhavam um para o outro como se não houvesse mais ninguém no salão, como se o mundo inteiro fosse só eles dois. E pensei na Marisol, como ela estaria feliz nesse momento. Como ela ficaria orgulhosa do homem que nosso filho se tornou. Não do engenheiro bem-sucedido ou do genro de família rica, mas do homem íntegro, trabalhador, honesto que ele era. Filho, sussurrei para o céu, imaginando que ela me ouviria de onde estivesse. Nosso menino está bem. Ele se perdeu por um tempo, mas encontrou o caminho de volta. E encontrou uma mulher boa para amar. Você estaria tão orgulhosa dele. A festa seguiu até tarde. As pessoas comeram, beberam com moderação, dançaram até os pés doerem. Foi uma celebração alegre, verdadeira, cheia de vida. Quando finalmente acabou e estávamos nos despedindo de todos, Gabriel me abraçou forte. Pai, obrigado por tudo. Por me criar, por me ensinar, por não desistir de mim quando eu merecia ser abandonado. Eu nunca desistiria de você, filho. Nunca. Eu sei disso agora. E prometo que vou criar meus filhos do mesmo jeito. Com valores, com dignidade, com amor verdadeiro. Vocês vão ser pais maravilhosos. Gabriel e Bia se mudaram para um apartamento pequeno em Caxambe. Um bairro simples e bom. Nada luxuoso, mas confortável e dentro do orçamento deles. Eles compraram móveis simples, decoraram com gosto, fizeram daquele espaço um lar verdadeiro. Eu os visitava toda semana e eles me visitavam também. Voltamos a ter aqueles almoços de domingo em família, algo que tinha se perdido durante os anos com Camila. 2 anos após o casamento, Bia engravidou. Quando eles me contaram a notícia, eu chorei de alegria. Ia ser avô. Ia ter um netinho ou netinha para amar e estragar com mimos. Pai, disse Gabriel naquele dia, se for menino, a gente vai chamar ele de Alexandre, em sua homenagem. E se for menina, vai ser Marisol, em homenagem à minha mãe. Eu não consegui responder. Só consegui abraçá-los e chorar de emoção. Foi um menino, Alexandre Barbosa Júnior. Nasceu numa manhã de outubro, pesando 3,5 quilos, cheio de saúde e chorando forte. Quando segurei meu neto pela primeira vez, senti que minha vida tinha se completado. Ali estava a continuação da nossa história.
Um menino que seria criado com os mesmos valores que eu tentei passar para Gabriel, com dignidade, honestidade, amor. Gabriel era um pai dedicado. Acordava de madrugada para ajudar Bia com o bebê. Trocava fraldas, dava mamadeira, ninava o pequeno para dormir. Fazia tudo o que eu fiz por ele, mas de forma ainda melhor, porque ele tinha uma parceira ao lado, dividindo as responsabilidades. Eu passava os fins de semana com eles, ajudando no que podia, mas principalmente curtindo meu neto. Brincava com ele, contava histórias, cantava as mesmas cantigas que cantava para Gabriel quando ele era pequeno. Um dia, quando o pequeno Alexandre tinha cerca de 6 meses, Gabriel me chamou para uma conversa séria. Pai, preciso te contar algo. Algo que aconteceu essa semana. Estou ouvindo, respondi, ficando um pouco preocupado com o tom dele. Eu esbarrei com a Camila. Foi acidental, num shopping. A gente trocou algumas palavras. E? Como ela está? Ela está bem, aparentemente. Casou de novo. Dessa vez com um médico, amigo do pai dela. Alguém do círculo social que ela sempre quis. E como você se sentiu ao vê-la? Gabriel pensou por um momento. Eu senti... nada. Olhei para ela e não senti nada. Nem raiva, nem saudade, nem arrependimento. Foi como olhar para uma estranha. E aí eu percebi que aquela fase da minha vida realmente acabou. Que eu segui em frente completamente. Isso é bom, filho. Significa que você curou. Mais do que curou. Eu agradeço por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque se não fosse por aquela noite no restaurante, se não fosse por você ter me mostrado minha verdadeira face, eu estaria ainda vivendo aquela mentira. E você não teria a Bia e o bebê. Exatamente. Eu teria uma vida que parecia perfeita de fora, mas vazia por dentro. Agora eu tenho uma vida simples por fora, mas cheia de amor e verdade por dentro. E não trocaria isso por nada. Você aprendeu a lição mais importante da vida, filho. Que felicidade não se mede pelo que você tem, mas por quem você é e por quem você ama. Gabriel sorriu. Aprendi com o melhor professor. Um homem que veio do sertão com nada e construiu não apenas uma empresa, mas uma vida cheia de dignidade. Esse homem é meu herói. Eu sou só um velho trabalhador, filho. Você é muito mais que isso, pai. Você é a prova viva de que caráter vale mais que dinheiro. De que dignidade é mais importante que status. De que ser um homem de verdade não tem nada a ver com quanto você ganha ou onde você mora. Obrigado, filho. Essas palavras significam mais do que você imagina. Enquanto os anos passavam, vi meu neto crescer. Alexandre Júnior era uma criança alegre, curiosa, amorosa. Gabriel e Bia o criavam com os mesmos valores que eu tentei passar. Ensinavam sobre respeito, sobre honestidade, sobre a importância do trabalho duro. Quando o menino fez 5 anos, Gabriel organizou uma festa de aniversário na casa deles. Nada elaborado, apenas família e amigos próximos. Bolo caseiro que Bia fez, salgadinho simples, refrigerante e suco. Durante a festa, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam, um homem que eu não conhecia se aproximou de mim. Você é o Alexandre? O pai do Gabriel? Sou sim, respondi com cautela. Meu nome é Roberto. Trabalho com o Gabriel. Só queria te dizer que seu filho é o melhor chefe que já tive. Chefe? Perguntei surpreso. Gabriel virou chefe? Ah, você não sabia? Ele foi promovido há 3 meses. Agora é gerente do departamento. E é incrível. Trata todo mundo com respeito, desde o estagiário até o diretor. É justo, honesto, sempre disposto a ajudar. Fiquei emocionado. Gabriel não tinha me contado sobre a promoção, provavelmente por humildade, por não querer parecer que estava se gabando. Ele aprendeu isso com o senhor, continuou Roberto. Uma vez eu ouvi ele falando com um funcionário novo que estava inseguro. Ele disse que o pai dele sempre ensinou que não importa qual sua posição, você trata todo mundo com o mesmo respeito. Porque no fim, somos todos humanos trabalhando duro para viver. Essas são palavras minhas. Sussurrei emocionado. E são palavras sábias. Seu filho é prova de que educação de verdade não vem da escola, vem de casa.
Quando Roberto se afastou, Gabriel veio até mim. Viu que eu estava com os olhos marejados. Pai, você está bem? Estou ótimo, filho. Só orgulhoso. Muito orgulhoso do homem que você se tornou. Gabriel me abraçou. Eu sou o reflexo de você, pai. Tudo o que sou, aprendi contigo. Você é muito melhor do que eu jamais fui. Não, pai. Eu sou exatamente o que você me ensinou a ser. Um homem trabalhador, honesto, que coloca a família em primeiro lugar, que trata todos com respeito. Isso é você. E agora é eu também. Naquele momento, olhando meu filho, meu neto brincando ao fundo, Bia conversando com as amigas, eu senti que minha vida tinha valido a pena. Todos os sacrifícios, todo o trabalho duro, todas as dificuldades, tudo tinha valido a pena porque tinha produzido isso. Uma família unida, feliz, baseada em amor verdadeiro e valores sólidos. Hoje, aos 65 anos, ainda trabalho na minha empresa. Embora tenha reduzido o ritmo, Gabriel assumiu parte da gestão, trabalhando ao meu lado, aprendendo os segredos do negócio que construí com tanto suor. Mas diferente de como foi com Camila, agora Bia também participa. Ela largou o emprego corporativo e está ajudando a modernizar nossa empresa, trazendo novas ideias, novos métodos, mas sempre mantendo os valores fundamentais que são a base de tudo que fazemos. A empresa cresceu. Abrimos mais 2 filiais. Não somos uma multinacional, nunca seremos, mas somos um negócio sólido, honesto, que emprega mais de 100 pessoas e trata todos com dignidade. Às vezes penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes, se naquela noite no restaurante eu tivesse apenas engolido a humilhação e ficado calado. Se Gabriel tivesse continuado com Camila, vivendo aquela mentira, ele provavelmente seria mais rico materialmente. Moraria numa mansão, dirigiria carros importados, viajaria para a Europa todo ano. Mas seria feliz? Teria paz de espírito? Conseguiria se olhar no espelho e gostar do homem que via refletido? Eu duvido. Porque felicidade verdadeira não vem de coisas externas. Vem de dentro. Vem de saber quem você é e estar em paz com isso. Vem de ter relacionamentos genuínos baseados em amor verdadeiro, não em interesse. Vem de criar seus filhos com valores que vão além do dinheiro. Na semana passada, Alexandre Júnior, com 7 anos agora, me perguntou: Vovô, você é rico? Pensei na pergunta por um momento antes de responder. Em dinheiro? Não muito. Mas em coisas que realmente importam? Sim, sou o homem mais rico do mundo. Que coisas? Ele perguntou com aquela curiosidade genuína de criança. Tenho um filho maravilhoso que me ama e me respeita. Tenho uma nora que é como uma filha para mim. Tenho você, meu neto querido. Tenho saúde para ainda trabalhar e curtir a vida. Tenho uma empresa honesta que ajuda muitas famílias. Tenho amigos verdadeiros. Isso me faz rico. O menino pensou por um momento e então disse: Então eu também sou rico. Porque tenho você, vovô. Eu o abracei forte, com lágrimas nos olhos. Sim, meu amor. Você é rico. E espero que você nunca esqueça o que realmente significa ser rico. Essa história poderia ter terminado de forma diferente. Poderia ter terminado comigo sozinho, afastado do meu filho, ele vivendo uma vida de aparências enquanto eu envelhecia amargo e ressentido. Mas não terminou assim. Terminou comigo rodeado de amor, de família, de verdade. E tudo porque naquela noite, há anos atrás, eu tive coragem de defender minha dignidade, de não aceitar ser humilhado, de mostrar ao meu filho que existem coisas mais importantes que dinheiro e status. Não foi fácil. Houve dor, houve lágrimas, houve momentos em que pensei ter perdido meu filho para sempre. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada momento de dor, valeu a pena porque o resultado foi a redenção de Gabriel, a construção de uma família verdadeira, a continuação de um legado de valores. Quando eu morrer, e sei que esse dia vai chegar porque todos nós somos mortais, não vou deixar uma fortuna imensa. Não vou deixar mansões ou carros de luxo ou investimentos milionários. Mas vou deixar algo muito mais valioso. Vou deixar um filho que sabe o que significa ser um homem de verdade.
Um neto que está sendo criado com valores sólidos. Uma empresa construída com honestidade que vai continuar ajudando famílias. E vou deixar uma história. A história de um nordestino que veio do nada e construiu uma vida digna. E mais importante, vou deixar a memória de que dignidade não se negocia. Que caráter vale mais que dinheiro. Que amor verdadeiro é construído sobre respeito e honestidade, não sobre aparências e interesse. Se minha história ensinar isso para uma pessoa, se ajudar alguém a ter coragem de defender sua dignidade, de não aceitar ser humilhado, de valorizar o que realmente importa na vida, então tudo terá valido a pena. Porque no final, não somos lembrados pelo dinheiro que acumulamos ou pelo status que alcançamos. Somos lembrados por como tratamos as pessoas, pelos valores que defendemos, pelo amor que compartilhamos. E nisso, posso morrer em paz sabendo que fui um homem rico. Rico em amor, rico em dignidade, rico em valores. Meu nome é Alexandre Barbosa. Tenho 65 anos. Vim do sertão da Paraíba, sem nada, e construí uma vida que me orgulho. Não porque tenho muito dinheiro, mas porque tenho muito amor. E no final, amor é a única riqueza que realmente importa. E você, que acompanhou minha história até aqui, o que você acha? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre dignidade e conforto? Deixe seu comentário contando sua história. E se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre o que realmente importa na vida, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui a gente compartilha histórias reais, sobre pessoas reais enfrentando desafios reais. Até a próxima história.